Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Aqui nessa tarde, eu senti do Senhor de estar falando um pouco, né, sobre a minha vida, do que o Senhor tem feito. E eu creio que o Senhor irá renovar a sua fé, a sua esperança. E talvez você tenha se sentido assim, você tenha passado por momentos difíceis, né? Enfrentado momentos difíceis na sua vida. E você tem pensado em desistir, né? Eu vou falar um pouco sobre a minha vida, o que me fez chegar até aqui, né? É, eu era uma pessoa que até então eu não congregava na igreja onde eu congrego hoje, que é uma igreja evangélica, né? Eu vivia lá fora, né? E, assim, sabe aquela situação que a gente só ouve falar de Deus, mas a gente não conhece Deus verdadeiramente? Então, vem desafios, vem provações na nossa vida que para as pessoas lá fora, por elas não entender, e até mesmo a gente quando vive no processo, a gente não entende, né? E aconteceu uma situação e eu pensei que para mim a minha vida acabou, né? Eu pensei que para mim era o fim da minha vida. Porque às vezes eu não sei a situação que você tá passando. É porque muitas das vezes a gente coloca a nossa esperança em coisas e em pessoas, né? Então, assim, e aquela pessoa se torna um Deus na nossa vida, o qual a gente entrega o nosso coração, a nossa vida, tudo para aquela pessoa. Mas a gente entende que quando Deus quer trabalhar, não é um erro. Eu não entendo, eu não vejo isso como algo que eu tinha que sofrer, era minha culpa, era culpa da pessoa. Eu não vejo como isso. Eu vejo como um trabalhar de Deus e uma situação que Deus permitiu que eu vivesse. Então, eu coloquei a esperança no homem, assim como muitas pessoas colocam, né? Às vezes num casamento, às vezes priorizam coisas. Assim eu falo para jovens que estão no relacionamento, e às vezes quer colocar um namorado ou um namorado quer colocar a namorada acima de todas as coisas. Eu não estou aqui para julgar ninguém, Deus, ele é o justo juiz. Eu estou aqui para falar um pouco da minha vida, o que aconteceu comigo. Então, eu amava uma pessoa e ali a gente conviveu um bom tempo junto. E aquela pessoa para mim era como se fosse um Deus na minha vida, né? E eu me entreguei, né, de coração, alma, depositei toda a minha confiança naquela pessoa. Só que aconteceu uma situação que aquela pessoa veio a ir embora, né, e dizer que não queria mais nada. E eu não entendi, hoje eu me emociono, mas Deus me curou. E hoje eu entendo que é o propósito de Deus na minha vida. E Deus, eu sei que Deus me incomodou também para gravar esse vídeo. Não me importa o que você vai falar, mas eu creio que Deus vai falar com pessoas aqui nesse vídeo, amém? Então essa pessoa foi embora e pra mim meu mundo acabou, tudo se abalou pra mim. E eu pensava assim, acabou, o que me resta agora é morrer, é tirar a minha vida, né? A tristeza veio, a angústia veio. E eu me lembro que na época, não faz muito tempo, eu me emagreci muito, muito. Eu não queria comer, eu não queria beber, nada, né? Eu queria só ficar deitada. Mas eu lembro que num dia no meu quarto, eu olhei para o telhado do meu quarto e eu falei assim, eu tentei de várias formas, né? Eu fui atrás, eu pedi ajuda, conversei com pessoas, nada me ajudou, nada. Até que um dia eu pensei assim, o que pode me ajudar? Não tem nada. O que me resta agora é acabar com a minha vida e com tudo, né? E por muitas vezes o inimigo tentou, né, ceifar minha vida. Só que Deus estava sempre do meu lado, né? Eu passei por várias situações, muitos desafios, ao qual mesmo eu tentei pegar a faca, pular do prédio,
né? Só que o Senhor sempre me mostrou que estava do meu lado. E aí um dia, no meu quarto, antes disso tudo, esses pensamentos ruins vir, eu falei pra Deus, Senhor, se o Senhor existe, depois de eu ter tentado em tudo, eu fui em tudo que eu achava que podia me ajudar, tudo. E foi meses e meses quebrando a cara, mas eu ouvi uma voz me dizendo, coloca na minha mão, que era a mão de Deus. Só que eu pensava assim, eu vou ter que depositar minha confiança num Deus que eu não vejo. E eu não sei nem quando ele vai resolver a situação pra mim. E tentei resolver do meu jeito. E eu lembro que um dia eu falei pra Deus, falei assim, ó, se o Senhor realmente existe, eu tava no meu quarto. O Senhor vai mudar a minha vida, vai fazer alguma coisa pra mim, porque eu não aguento mais. Falei pra Deus. Aí eu aprendi até então, que eu li na palavra do Senhor. O meu pai tinha uma Bíblia em casa e eu via muita pregação no celular, né? Então não julgue, porque muitas das vezes uma palavra no celular enviada para alguém, muda a vida da pessoa. Então, assim, eu li na palavra do Senhor que o Senhor deu a vida e somente Ele pode tirar. Aí até então, aquela pessoa que queria tirar a vida, eu queria morrer. Eu dormia, minha oração era essa: Senhor, amanhã eu não quero acordar, porque era uma dor profunda na alma que eu passei. E no outro dia eu acordava curada. O Senhor me curava. Em vez de me levar, eu acordava curada. E ao decorrer daquele dia, lembranças vinham, o inimigo colocava aqueles pensamentos na minha mente que perturbavam a minha mente. E eu queria, minha oração de novo era: Senhor, eu não quero acordar amanhã. Era essa oração de novo. Só que eu acordava no outro dia bem. E eu me lembro do dia que eu estava pra pular de um prédio. E o Senhor falou pra mim, não pula, que eu tenho algo na sua vida. E o Senhor falou pra mim, Deus vai trabalhar na vida de cada pessoa de uma forma diferente. Deus falou isso pra mim. Então, pra você que quer tirar a sua vida, talvez o Senhor me capacitou, colocou esse vídeo pra você ver. Não faça isso, porque Deus tem bem mais pra sua vida. Ele deu a vida, Ele tira, no tempo dele, na hora dele. Nós não podemos tirar a vida de ninguém. Nós não temos esse poder. Então, assim, aí eu falei pra Deus, e a partir daquele momento que eu falei pra Ele que era pra Ele mudar minha vida, eu ouvi o trabalhar de Deus. Até então, fui pular de um prédio, o Senhor falou pra mim que não era pra me pular, que Ele tinha algo na minha vida, eu não entendia nada, que a minha dor tava doendo ainda. E algumas pessoas comentavam, Rosiana tá com depressão. Aí até então eu ouvi uma pregação, e eu vi uma pessoa repreendendo todo o espírito de depressão, eu repreendo, eu não aceito isso, eu não quero isso. E repreendendo o espírito do mal. E eu passei a fazer isso. Senhor, eu não aceito depressão na minha vida. Eu não quero morrer. O Senhor sabe que eu não quero morrer. Mas quando a minha fraqueza vinha, eu queria morrer. Aí eu repreendi, eu falava pra Deus, eu não quero tomar remédio. Eu não quero tomar remédio depressivo, não. Eu não aceito isso na minha vida. E o Senhor foi me curando aos poucos, né? Foi me purificando. Aí tem coisas que às vezes a gente pode esconder dos olhos do homem. Mas a gente não esconde dos olhos de Deus. Eu me lembro que pensamentos veio na minha mente de coisas que eu já tinha cometido, né? Coisas que eu já tinha feito. E o jugo pesado veio sobre mim, né? E às vezes eu olhava e pensava assim, pessoas que poderiam ter me ajudado e não me ajudaram. Só que Deus falava pra mim, né? Que Ele que tinha permitido. Eu tinha que eu vivi uma experiência que era só eu e Deus. Não adiantava. Deus até mesmo não permitiu que pessoas chegassem até mim para me ajudar. Quando vinha, não contradizia com o que eu queria ouvir, não adiantava. E ali eu chorava, chorava. Até então que eu emagreci muito, eu não queria comer, eu queria ficar no meu quarto. Mas eu não ficava ali deitada, querendo morrer, não era bem isso. Eu queria morrer sim, mas só que assim, não é que eu queria, o inimigo colocava esse pensamento na minha mente. Mas eu ficava ali orando. O meu alimento, assim como disse o salmista, né? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. E era isso. As minhas lágrimas eram quem me alimentava. Eu ficava ali durante o dia, chorando e clamando, pedindo pra Deus milagre.
E quando eu saía dele, eu tinha que estar bem, para parecer bem. Só que muitas vezes não adiantava, transparecia no meu rosto quando eu estava bem. E o inimigo colocava, você tá assim e tá aquilo. Usava pessoas pra falar pra mim. Sendo que eu orava e pedia pra Deus repreender isso. Eu não queria enfermidade na minha vida. E Deus falava pra mim, Deus falava, através da sua dor, do que você tá passando, outras pessoas vão ser curadas. Então assim, eu falava, Senhor, me ajuda, o que eu tô passando? E eu não me via chegar onde eu cheguei hoje. Eu não me via. Sabe aquela coisa assim que você tá num pesadelo e parece que nunca vai sair daquele pesadelo? Você nunca vai acordar dele? Eu via isso como se fosse o fim do túnel. Não tinha saída mais, acabou. Eu pensava que a minha história, havia pensamento, a minha história vai ser: Rosiane perdeu, Rosiane foi uma fracassada. Ela veio nesse mundo pra sofrer. Era isso. Só que eu entendi o amor de Deus. Teve momentos que eu não vi. Não é assim, Deus vai me curar. Não é na hora, é um processo, a gente tem que entender isso. Às vezes você fala, pessoas falam comigo que Deus é isso, é aquilo, mas eu continuo na dor, eu continuo no sofrimento, não é isso. É você continuar buscando, é você continuar orando, é você continuar clamando e lendo a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor vai te transformando, vai te dando força para prosseguir. Então era isso. Aquela pessoa que queria tirar a vida, depois que eu li e aprendi que Deus deu a vida e somente Ele tem o poder para tirar, eu já não queria mais tirar minha vida. Eu já pedi para Deus, Senhor, me leva. Me leva. Aí depois, um certo dia, uma pessoa falou com a minha esposa, não pede para Deus tirar a sua vida. Não pede porque você tá pecando contra Deus. Porque Deus, ele tem propósito na sua vida. E quando ele não cumprir aquilo que tem na sua vida aqui na terra, ele não vai te levar. Então não peça pra isso. Peça pra ele, eu posso pedir pra Deus força. Senhor, me dá força então pra viver. Pra vencer cada obstáculo. E me ajuda. Aí até então eu vivi. É um deserto. O que é um deserto? É você estar num deserto, imagina o deserto, a areia seca, um lugar seco, não tem água. E você tá ali, sem nada por perto, sem ninguém pra te socorrer, você só. Eu vivi naquele processo. E foi de 2 anos e pouco, né? Mas pra mim, parecia que quando eu tava lá, parecia que tava uma eternidade naquele lugar. A dor não passava. Ainda mais quando alguém quer e se esforça pra viver aquilo que Deus tem, né? Então Deus foi trabalhando nas áreas da minha vida com a libertação, em algumas áreas que eu precisava de libertação. Deus foi trabalhando no meu psicológico. Eu tive que aguentar muita coisa. As pessoas pensavam que eu estava ficando doida, que eu não estava bem. Mas eu não julgo ninguém, porque eu sei que é isso mesmo. A gente pensa isso, né? A gente que não tem o entendimento, às vezes a gente quer ajudar, mas por não entender, a gente pensa, a pessoa não tá bem da cabeça, né? Mas eu dou graças a Deus que Deus foi bom na minha vida e me deu força, né, pra continuar até o fim. Então, eu senti de contar um pouco dessa minha história, né? Eu também sou uma pessoa falha, pecadora, eu não sou perfeita. Eu vivenciei coisas, né? Sofri coisas. Eu não julgo. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, você era pra ter raiva da pessoa. Não tem. Eu perdoei, porque eu sei que se eu não perdoar, eu não serei perdoada por Deus. Perdoei. Deus curou o meu coração. E hoje eu oro e peço a Deus abençoar a vida da pessoa, né? Agora, o que Deus abençoa, se Deus está na mão de Deus. O Senhor faz o que quer, o que bem quiser, Ele viver na vida dele, eu viver na minha vida, né? Então, assim, me casei, glória a Deus, uma pessoa que o Senhor preparou pra minha vida. Então, assim, eu tô feliz, passo desafios. A vida da pessoa que está nessa terra, enquanto a gente estiver aqui, vai ter lutas, vai ter desafios, vai ter dor, vai ter lágrimas, vai ter. Porque Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Mas é pra gente ter bom ânimo, que ele venceu o mundo. Então é pra gente ter bom ânimo também, que a gente vai vencer com ele. Então, assim, eu tô aqui hoje. E hoje eu tô vendo, o Senhor falou pra mim que através da minha vida, eu iria ajudar outras pessoas. Então, o que eu tenho pra te dizer? Eu não sei o que você passou, né? Se foi um abandono, se foi um abuso, se foi uma palavra
mal falada que você recebeu, né, da vez de um pai, de uma mãe. Eu não sei o que te aconteceu. Mas eu quero te dizer que para Deus nada é impossível. Ele pode mudar a sua história, a sua vida. Ele pode te curar. Eu era uma pessoa que, antes de tudo, né? Eu ia me casar com essa outra pessoa. Aí marcou o nosso casamento no final de semana. Quando foi durante a semana, tudo aconteceu. E na época eu não entendia. Ele mandou pra mim e falou que não queria mais. Então, assim, eu creio que não era propósito de Deus, né? É livramento, né? Do Senhor. Tanto pra mim como pra ele. E eu oro que Deus abençoe a vida dele. Porque aqueles que amaldiçoarem serão amaldiçoados. Mas aqueles que abençoarem serão abençoados. Então eu sei que por mais que tenha acontecido tudo, eu sei que o homem é falho, assim como eu sou falha. Né? Eu sei que Deus, ele tem propósitos maiores, promessas maiores. Deus, ele não só sabe do nosso passado, das coisas que a gente fez às escondidas, né? Das coisas que a gente escondeu dos olhos dos homens, mas Deus está em todo lugar vendo. Deus não só sabe disso, mas como Deus está conosco no nosso presente e sabe do nosso futuro. Então, passei por várias situações. Pensei que não fosse, mas se não fosse as mãos de Deus sobre a minha vida também eu não conseguiria. Até então, eu tinha ouvido falar de Deus, eu tinha ouvido falar. Não foi pessoas até minha casa falar comigo, Rosiane, é isso, aquilo, Deus tal e tal. Não foi isso. Então vocês estão sendo abençoadas por Deus por me gravar esse vídeo, né? Até então chegou o dia de eu falar sobre isso. Então, aonde esse vídeo chegar, que o Senhor vai te abençoar a sua vida. E saiba que Deus tem propósitos maiores para sua vida. Tirar a vida não vai acabar com a sua dor. Porque existe o céu e existe o abismo, né? O caminho contrário, que é o inferno. Então, assim, o Senhor te deu a vida, Ele vai tirar. Essa dor não é para sempre, não. O Senhor vai te curar. Ele vai te curar. Eu me lembro da palavra do Senhor sobre Jó. O Jó, ele era um homem íntegro, reto, e ele temia a Deus e se desviava do mal. E ali ele foi provado, né? O inimigo quis tocar nas coisas de Jó, e Deus permitiu tocar nas coisas de Jó, mas permitiu não tocar na alma dele, né? Então que o inimigo tire tudo, né? Que Deus permita tirar tudo, mas que ele não tire a sua fé, a sua esperança, aquilo que é de Deus, né? Então o Jó, ele perdeu tudo, né? Mas a sua alma, ele estava com vida, sofrendo, mas ele não perdeu a sua fé. Então o Jó, ele perdeu seus 10 filhos, eles morreram. Eles perderam seus gados, que Jó era um homem rico, né? Tinha bem condições. Só que Jó, ele ficou leproso, atingiu a carne dele. Ele ficou mal. Mas o Senhor restituiu tudo para ele, devido à sua fé e à sua adoração a Deus. Então, assim, a gente aprende que pode vir o que vier, mas que você nunca vai perder sua fé e sua esperança em Deus. Porque a sua vida não é aquilo que o inimigo quer que você seja. Ele quer escrever sua história como uma história de fracasso, de derrota, de perda, de morte. Ele quer escrever assim, ó, perdeu, não aguentou as lutas da vida. Fulano aguentou, mas você não aguenta. Ele quer escrever isso. Mas a partir de hoje, você vai declarar assim como eu declarei. No nome de Jesus, o inimigo é perdedor. E você vai declarar que você não aceita depressão, suicídio na sua vida. É isso que você vai dizer. Porque as palavras, ela tem poder. Então você não vai tirar a sua vida, porque a sua vida pertence a Deus. Ele vai te dar força. Se você já namorou e não casou e é seu sonho, você vai casar. Deus vai preparar uma pessoa boa, que te ama, que te valorize e que principalmente sirva a Ele. Você vai ter filhos. Se você às vezes já foi médico, o médico falou que você não pode ter filhos, você vai gerar. Porque a palavra do Senhor nos fala que de mulheres que foram estéril, mas gerou.
Então coloque sua fé em Deus, ore, clame. E sabe que se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, o importante é você servir a ele. É saber que na luta, na dor, ele está do seu lado. Então o Senhor tem trabalhado durante o processo, o Senhor trabalhou no meu coração, né? Aquela pessoa que guardava mágoa, aquela pessoa que tinha coisas do passado que às vezes até me magoava, me criticava, me ofendia, né? Muitas vezes eu olhava pra mim e me sentia como um lixo, sabe? Sem valor nenhum. Sabe aquela coisa sem valor? Era isso que eu me sentia. Eu pensava que pra todo mundo tinha perdão, mas pra mim não tinha. Era esse o pensamento que vinha na minha mente. Eu pensava que Deus podia perdoar todo mundo. Eu olhava pra vida das pessoas e falava assim, ó, fulano tá errado, mas eu fiz pior. Então, quando eu via que pra Deus perdoava o pecado, eu pensava, olha a minha vida, mas pra mim não tem mais jeito, não. Até então, que a palavra do Senhor nos diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E esse pensamento vinha de julgo na minha mente, de que eu pensava que pra mim não tinha perdão mais. Até que o tempo passou, e o Senhor me perdoou. E hoje eu creio que o Senhor me perdoou, Ele me deu uma nova vida, né, de viver novamente. E a minha história é uma história de milagre, né? Quem tem depressão, quem passa por situações não é fácil, não é. Mas também não é impossível. Para Deus nada é impossível, Ele pode curar a sua dor. Então, a luta no reino espiritual, ela é real. Porque de um lado é Deus querendo te dar a vida e do outro lado o diabo querendo ceifar a sua vida. Então, não dê legalidade para o diabo. Ele não tem poder sobre a sua vida, você não vai tirar, você vai repreender ele. Você vai pedir para ele sair da sua mente, da sua casa, dos seus caminhos e fala para ele que você não vai fazer isso. Porque a sua vida pertence a Deus. Você vai falar para ele, você quer isso? Você não vai ter a minha vida. A minha vida pertence a Deus e ele vai tirar no tempo que ele quiser. Então é isso. Procure o caminho para você seguir. Jesus somente Jesus é o caminho. Procure a igreja. Busque estar mais perto de Deus. Porque cada dia tribulações vêm, né? Nós estamos vivendo num mundo de comparações. Às vezes queremos comparar com pessoas, né? Mas saiba que a sua história é a sua história. A história do outro não é a sua história. Você vai viver a sua, o Senhor vai escrever a sua história. Então, pare de se comparar com a vida dos outros, vai viver a sua. E a sua história vai ser uma história de milagre, de sobrevivência. E sabe esses dias de angústia que você está vivendo? Você olha e parece que não tem saída, parece que não tem fim para o seu sofrimento, para a sua dor. Parece que vai ser uma história de derrota mesmo, que a qualquer hora você pode morrer. Saiba que esse dia vai passar. Assim como eu nunca pensei que eu fosse sorrir de coração. Sabe aquele sorriso que sai do coração? Muitas pessoas sorriem, mas é algo de aparência. Tenta esconder um sorriso, aquele sorriso falso, como diz. Mas saiba que um dia você vai sorrir da alegria do coração. A sua alma vai se alegrar. Mas a sua alma somente vai se alegrar quando você estiver no centro e colocar Deus no centro da sua vida. Porque a paz que excede todo entendimento só vem dele. A paz verdadeira. Não há outro caminho, não adianta. Eu tentei buscar em vários lugares e não achei. Não achei em outros lugares a paz que tem somente em Jesus. Não adianta. Não adianta, não é sobre religiosidade. A pessoa pode falar, por causa disso, fulano tá na igreja, tá assim, assim, não. Eu falo de um Deus vivo que me curou. Então, venha experimentar, venha provar e venha viver essa cura que somente Ele pode dar. Não fica aí no orgulho, querendo achar que tudo é religiosidade. Deus, Ele quer te curar. Receba a sua bênção, o seu milagre e deixa Deus te curar. Venha quebrar esse orgulho do seu coração. Vá buscar ajuda, vai buscar socorro de quem pode te ajudar. Vai buscar ajuda de quem pode te socorrer e te ouvir. Então, Jesus, Ele me socorreu. Eu clamei, na minha angústia, eu clamei a Deus por socorro. E Ele me ajudou. Ele me ajudou. Eu vivi dias que eu queria gritar. Gritar e não saía vozes. Ficava aqui agarrado. Eu queria gritar que eu não aguentava mais. Eu queria gritar que eu queria morrer. Eu queria fazer isso.
Só que o Senhor sempre fala pra mim, aguenta firme. Pessoas às vezes falavam coisas comigo e às vezes eu queria desabafar pra elas, dizer o porquê que eu tava daquele jeito. Só que a palavra do Senhor, assim como está lá em Mateus, né? Que quando for orares, entre no seu quarto e feche a porta. Que o Pai que te vê em secreto te honrará publicamente. E era isso que eu fazia. Quando eu queria chorar, desabafar, eu ia pros pés do Senhor. E abria a palavra dele, a palavra de vida. É o que me ajudou. E é o que vai te ajudar. Então, assim, eu creio que não foi por acaso que o Senhor me incomodou a gravar esse vídeo, né? Porque vivemos várias situações, né? De filhos, às vezes, que perderam pais novos, de meninas, meninos que foram abusados na infância, né? Mas saiba que se seu pai e sua mãe vier te abandonar, se você não tem seu pai, o seu pai não quis cuidar de você, sua mãe não quis, saiba que Deus, Ele te ama acima de tudo. Ele é um pai bem presente. Então, assim, é isso que Deus faz. Então, que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. E eu quero deixar pelo menos um versículo da palavra do Senhor, o qual sempre me falou muito. A palavra de consolo para minha vida, que me consolou na minha aflição. E eu sempre soube que Deus, Ele estava do meu lado. Que está lá é um salmo bem conhecido, muito conhecido mesmo. Muitas pessoas devem até saber ele de cor. Mas é um salmo que eu carrego ele, é um salmo que a minha vida tá aí, né? Que me ajudou muito. Que esse é o Salmo 23, que nos fala a felicidade, temos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Gera minha alma, guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge na minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então o Senhor me livrou do vale da sombra da morte. O Senhor preparou uma mesa para mim, né? O Senhor me honrou, né? O Senhor me honrou. E o Senhor me deu as novas vestes, né? O Senhor me trouxe alegria de novo. E hoje eu sirvo a Ele. Eu sou falha, né? Mesmo com minhas fraquezas. Mas eu sirvo a um Deus que me curou, que me salvou e que me deu vida. Ele me trouxe um novo nascimento. É como se eu tivesse morrido para a velha natureza. A velha natureza que queria me matar, e é a verdade. A velha natureza que me julgava. E eu nasci novamente para Jesus, que está do meu lado, né? Ele tirou aquelas vestes sujas, ele tirou aquele pensamento que me julgava. E me trouxe novamente, me deu uma nova vida. E hoje eu sou uma nova pessoa em Deus. Luto para cada dia ser melhor. Eu não sou perfeita. Eu tenho meus erros, as minhas fraquezas. Mas a cada dia eu busco o meu aperfeiçoamento nele. Pois sei que um dia ele virá. E eu sei que tudo eu irei me apresentar diante dele. Tudo que eu fiz. Então, assim, se você olha para a vida de alguém, não se compare com a vida de alguém. Se a vida da pessoa tá no erro, não fala, fulano tá no erro. Não faça isso, não. Porque todos nós vai passar diante de Deus e prestar conta a cada um individual. Então não fica com a vida da pessoa, julgando a vida da pessoa, porque fulano fez isso, ele fez aquilo. Saiba que a prestação de conta vai ser cada um individual. Vai viver a sua vida. Existe um Deus que um dia a gente vai passar diante do tribunal dele. A gente não tá nessa terra por acaso, e você está aí pensando que você tá aqui por acaso, que você desejaria nem ter nascido. Saiba que você não está aqui por acaso. Acorda para a vida, porque a gente está aqui para um real propósito, que é servir a Deus, fazer o id dele, porque ele está à porta para buscar a sua igreja. E enquanto ele não volta, ele vai continuar curando, vai continuar salvando, libertando, transformando. A gente não está aqui para acumular tesouros na terra, mas sim para acumular no céu. Então faça o bem,
Dá de comer àqueles que têm fome. Dá de vestir àqueles que estão sem veste. Dá de beber àqueles que têm sede. Não só da água, mas aqueles que têm sede e fome de ouvir a palavra de Deus, que é um principal. Porque a pessoa pode ter dinheiro, pode ter milhões de dinheiro, mas se ele não tiver Deus, ele tira a vida ainda. Então, as piores da morte é a pessoa morrer sem Deus na vida. Então, tenha Deus, chame Ele para sua casa, para sua família, para a criação dos seus filhos. E assim como o vídeo que eu postei, dá mais atenção para os seus filhos, ame seus filhos, priorize os seus filhos. Se você não quer perder os seus filhos para depressão, não coloque um aparelho de telefone na mão dele. Isso acaba, porque é muitas informações, é muitas comparações. A criança não brinca, a criança não vive. E quando tira o celular da mão dela, ela chora, ela espernega toda. Ela tem sonhos, tem pesadelo, passa um monte de coisa, ela aprende muitas coisas que a gente às vezes olha e fala, como ela sabe isso tudo? É informações demais. Então não espere o seu filho falar que quer tirar a vida, não espera ver ele fazendo isso. Cuide da sua vida, primeiro seu emocional. Saiba que Deus, ele é um pai que cuida. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu conheci a verdade dele. Jesus disse na sua palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E foi a verdade do Senhor que me libertou, que me trouxe vida. Então é isso que o Senhor faz. Então que o Senhor te abençoe, te guarde, e saiba que Jesus é o verdadeiro caminho. Que Deus continue te abençoando e te guardando. E essas lágrimas aqui hoje que eu choro, esse choro que eu choro, eu nunca pensei que eu ia chorar. Eu chorava, mas era de tristeza, de dor. A dor que eu sentia saía no rosto. Ou eu consigo contar meu testemunho, mas com alegria na alma, de saber que esse testemunho vai abençoar outras vidas. Vai abençoar outras vidas. E eu sei que Deus fez na minha vida, eu consegui enxergar. Consegui. Eu tinha muito medo de falhar na caminhada, eu tinha muito medo de... Como eu comecei com Deus na minha vida, eu tinha muito medo de, no meio da caminhada, eu querer tirar minha vida de novo. Mas eu consegui chegar, tô aqui. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele me deu a vida no tempo certo. Ele vai me levar embora. Então, é isso que eu creio, isso que eu acredito. O Senhor é minha alegria. O Senhor tem me abençoado. E eu sei que Ele tem muito mais a me abençoar, né? E também Deus tem muito mais a abençoar a sua vida. Então, creia, aguenta firme. E saiba que Deus, ele faz o impossível, mas o possível você tem que fazer. Busque, leia a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é viva, poderosa e eficaz, e ela nunca volta vazia. A palavra do Senhor vai falar no seu coração. Foi através disso, eu estava cansada, arrastada. Eu queria dormir e eu ia ver a pregação no celular, pregação do pastor, de alguma coisa. Um louvor, e como falava comigo, eu chorava. Eu ia de cultos, como o Senhor falava no meu coração. Parecia que todo culto que eu ia, a palavra era pra mim. Deus falando sobre a minha vida, tudo que eu passei, tudo que eu vivi. E hoje eu tô aqui, porque o Senhor me ajudou a caminhar. O Senhor é meu pastor, o Senhor é aquele que me guiou. Ele é aquele que, por mais que tinha muitas outras pessoas para ele se preocupar, ele veio se preocupar comigo. Porque a palavra do Senhor nos diz que o pastor, né, ele tinha 100 ovelhas, mas uma veio a se perder. Ele deixou as 99 lá e foi atrás da uma que se perdeu. Então Deus, ele faz assim. Talvez para o mundo você não tenha valor. Talvez você seja só mais um na multidão, mas você não é só mais um na multidão. Você é filho. Você é filha de Deus. Você não é essa pessoa que as pessoas julgam que você é pelo seu passado. Se você, não sei o que você já fez, se você já adulterou, se você já se prostituiu, se você já roubou. Eu não sei o que você fez. Se você já mentiu. Eu não sei. Mas o Senhor, ele quer te perdoar. Ele quer te salvar. Porque a palavra do Senhor nos diz que o único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas isso, ele está disposto. Ele quer te perdoar e te dar uma nova chance para você viver. Ele quer transformar, às vezes, essa vida que você achava que você era um lixo. Ele quer fazer de você um vaso de honra. Um vaso mais lindo, sabe? É isso que Deus faz. Porque eu me senti um lixo mais desprezível do que tudo. Aquela coisa sem valor. Mas Deus transformou. Transformou aquele lixo que eu achava que eu era. Ele me fez uma coisa preciosa e valiosa.
E eu sei que pra Deus tem um grande valor. Não importa. Não importa o que algumas pessoas, às vezes usadas pelo inimigo, vão falar de mim. Eu só digo uma coisa, eu tenho um Deus. E existe um Deus do céu também para sua vida. Eu tenho um Deus, eu creio nesse Deus que é poderoso, o Deus que me curou, o Deus que às vezes hoje poderia estar lá, ó, debaixo de uma cova, né? Dentro de uma cova, mas hoje eu tô aqui, de pé. Ele me trouxe vida. Vida. Eu tava na pele e no osso. Eu emagreci muito. Mas o Senhor me trouxe vida e hoje eu tô aqui. Pra honra e glória do nome do Senhor. Muitos não sabem. As pessoas te julgam pela aparência. Mas o processo só Deus sabe. Eu sei que muitas pessoas vão ser abençoadas pelo meu testemunho. Eu sei que muitas pessoas vão olhar e falar assim, Rosiana, que dia que você viveu isso tudo? Vivi. Eu e Deus. Vivi. E eu estou aqui pra contar que eu sobrevivi, vivi. E eu perdoei todos aqueles que me feriu. Perdoo. Porque eu fui perdoado. E eu amo todos eles. Oro pela vida de cada um. Para que Deus venha abençoar, para que Deus venha salvar, para que Deus venha curar. Porque eu sei que por mais que a pessoa seja dura, ela sofre. Se ela não tiver Deus, ela não tem paz. Então, reconheça que Jesus é o único caminho. Ele pode trazer paz para sua alma. E assim como ele mudou a minha vida, ele vai mudar a sua. Então, creia no milagre. E assim, que Deus abençoe, encerrando esse vídeo. Deus abençoe cada vida, né? Saiba que Jesus é a cura. E que Deus continue sustentando, guardando. E fica aí esse pequeno testemunho resumido, né? Espero que um dia eu vou estar contando tudo ainda, mas fica aí esse pedaço do meu testemunho. Então que Deus abençoe, que Deus guarde e ilumine. Em nome de Jesus, amém?